Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo colaborativo de arquitetura e hoje eu vou falar com você que está iniciando uma obra e seu empreiteiro somente te passou a conta e você não tem a menor ideia de como será o andamento e a ordem dos serviços na sua obra. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo o que vai acontecer na sua jornada. Todos os profissionais seguem essa ordem? Eu não sei. Comigo, pelo menos, para mim, é a ordem que eu sigo e funciona muito bem para poder agilizar o andamento das minhas obras, sejam elas pequenas, ou de médio porte ou de grande porte. Primeira planta da obra, que é a planta de alvenaria e pontos. Ela mostra todas as paredes que serão demolidas e construídas, assim como os pontos elétricos e hidrossanitários, para que na construção das paredes já sejam feitas as valas, para embutir as tubulações. A planta de pontos não é um projeto de instalações, são dois projetos totalmente diferentes, porém têm que estar alinhados, ou seja, a planta de pontos mostra todos os pontos elétricos e hidrossanitários cotados, ou seja, com medidas de altura e posição, baseados no layout ou planta de decoração previamente projetado. Em geral, eu faço uma escala bem grande para que não fique muito confuso, porque são muitas cotas, mas a vantagem é que você tem uma visão geral do todo. Isso é muito bom para quem está executando. Agora, já o projeto de instalações são projetos separados de elétrica, água e esgoto e mostram os caminhos e o dimensionamento das tubulações. Então, vamos direto ao assunto e conhecer as etapas da sua obra? Ok, então, partindo do pressuposto que você já tem um projeto, nós já falamos sobre isso no primeiro vídeo, os 5 passos para iniciar uma reforma. Se você não assistiu, dá um pulinho lá e assiste, tá? E a primeira planta obrigatória que você precisa ter na obra é a planta de alvenaria e pontos, que eu acabei de explicar ainda agora, tá? Essa planta ela vai nortear os itens 1, 3 e 4. 1. Demolição. Hora da quebração, Vão vir paredes abaixo, retirada de pisos, rebaixos, descobrir tubulações, descida de prumadas, da onde está vindo o abastecimento de água da casa, cadê as descidas de prumada de esgoto sanitário, ou para a caixa de gordura, ou caixa de sabão também, por exemplo, desvendar vigas e pilares, entender os caminhos das instalações elétricas e hidrossanitárias, enfim, hora de muitas surpresas e fatores inesperados. Lembrando que é hora também de já ter a caçamba de lixo a postos para a limpeza de toda essa bagunça. 2. Construção de elementos estruturais, ou seja, vigas, pilares e lajes, que no caso de reforma em apartamento não tem essa fase, claro. Somente no caso de reformas de casas ou coberturas será necessário o projeto específico de cálculo estrutural. Construção de alvenarias, lembrando sempre a verificação do alinhamento com outras paredes, esquadro e prumo na hora de levantar as alvenarias. 4. Emboço e abertura de valas para as instalações. Conforme o profissional vai emboçando as paredes, ele espera secar um pouquinho e depois marca os caminhos das tubulações e corta com a maquita. Alguns preferem fazer esses caminhos no tijolo ainda, antes de emboçar, depende do profissional. 5. Rebaixos e forros. Alguns pontos devem ser verificados antes de fechar o teto, senão depois fica bem mais complicado. Exemplo, fiação já está passada nos conduítes aéreos? Os fios já estão posicionados conforme a planta de pontos e teto? E a tubulação aérea de água já estão testadas? Tubulações aéreas dos splits já estão instalados? A fiação da net já foi passada? São muitos detalhes que tem que se ver antes de fechar o teto, tá? 6. Revestimento. Primeiro, iniciamos pelas paredes, deixando a primeira fiada junto ao piso por último, para ser colocada depois da instalação do piso. Não esquecendo que temos que levar em conta o caimento do piso. Atente bem a esse detalhe. Imagina se o seu revestimento tiver 30 centímetros de altura, você vai ter que pegar esses 30 centímetros pelo ponto mais baixo
do local, da cozinha ou do banheiro, tá? Então você tem que pegar, digamos que você tem um caimento de 2 centímetros, do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Então você vai pegar esse ponto mais baixo, dali é que vai partir os seus 30 centímetros. Então lá nos 28 centímetros, lá no outro ponto, o azulejo vai ser cortado, dependendo do caimento do azulejo, do piso, tá? Em áreas úmidas como cozinha e banheiro, não esqueça também que o contrapiso e a parede na altura de pelo menos 20 centímetros tem que estar previamente impermeabilizados com cica ou similar. 7. Emassamento e lixamento das paredes. Trabalho que pode ser concomitante com o revestimento, não tem problema porque ele é feito normalmente por equipes diferentes, sem problema. Bancadas, né? 8. O ideal é que a instalação seja feita com a colocação dos revestimentos. Normalmente, elas são engastadas nas paredes e depois arrematada com o revestimento. Por que isso? Porque dá melhor acabamento, fica mais segura e não depende do armário para se sustentar. De outra maneira, a bancada vai ser apoiada nos armários, que eu pessoalmente não faço e não gosto. Sou adepta da independência e ela tem que ser autoportante, né? Se amanhã ou depois você resolve trocar os armários, troque sem problemas, porque a bancada não irá te atrapalhar. Pintura. 9. Paredes e tetos lindos e maravilhosos, hora de instalar os splits. Você pensa, ai, agora tá acabando a minha obra. 10. Marcenaria. Agora chegou o seu e o nosso maior desespero. Se você contratou um profissional indicado e comprometido, é a hora do filé mignon da sua obra, onde vai te recompensar todos os problemas que possa ter ocorrido, que ninguém está livre disso, né? É claro. Mas se esse profissional, se é que podemos chamar assim, se mostrou a melhor das pessoas, algumas vezes até vem indicado por algum amigo seu, mas na hora da montagem ele se revela, aí inicia o seu verdadeiro inferno astral. Eu já tive muitas experiências, algumas ótimas e outras simplesmente desastrosas, que eu deveria, inclusive, até escrever um livro. Mas quem sabe um dia eu compartilho com vocês esses causos, né? 11. Iluminação e acabamentos elétricos. Seu eletricista, que lá no início fez toda a instalação, agora ele volta para fazer os arremates finais, fechar o quadro de luz, identificar os disjuntores e colocar as tomadas, interruptores e luminárias. 12. Faxina. Talvez precise de uma última caçamba para retirar o final de obra, como latas de tinta, papelão de proteção do piso na pintura, pedaços de madeira do andaime, né, de pintura, etc. Agora você está muito feliz porque a sua obra terminou. Gran finale. Ai, pensei que esse dia não ia chegar nunca! Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todas as fotos são de projetos e obras autorais. Sim, vocês podem ver na íntegra no meu site, arquiteturamiriandrade.com.br. E não esqueça de se inscrever no canal, porque ainda tem muita coisa para compartilhar com vocês das minhas experiências e babados que acontecem nas obras, não é? Então, se você tem algum conteúdo, se você tem alguma pergunta para fazer, você deixa nos comentários ou então me manda um e-mail que eu terei enorme prazer em te responder, ok? Até o próximo vídeo. Beijo!